Mas então estamos aqui, ó, revolta dos Beckman, dos irmãos Beckman, o Manuel e o Tomás. Foi em 1684, foi na província do Maranhão. Os líderes, como eu disse, eram dois irmãos Beckman, o Manuel e o Tomás. Qual o grupo que estava revoltado nesse momento? Eram os comerciantes e os senhores de engenho, porque Portugal estava estabelecendo um monopólio comercial. O que é isso? Apenas a Companhia do Comércio de Maranhão tinha legitimidade para vender e comprar coisas lá. E aí como que ia ficar os comerciantes e os produtores rurais daquele lugar? Então, como eles tinham um monopólio, a prioridade de venda, isso complicava demais os produtores daquele lugar e gerou uma revolta. A causa foi o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. E quais foram os resultados? E esses resultados aqui, gente, é padrão, tá? Esse resultado aqui é padrão para todas as revoltas, praticamente. Vai, às vezes, alterar na forma de matar as pessoas, no desfecho, mas, em síntese, todas elas vão fracassar. Todas elas vão fracassar. Resultados: prisões e morte dos irmãos Beckman por enforcamento. Então, houve prisão dos envolvidos e a morte dos irmãos Beckman. A Guerra dos Mascates, em 1710. Em Pernambuco, os líderes Leonardo Bezerra, seus filhos e outros senhores de engenho. A gente poderia colocar vários nomes aqui como líderes que estavam à frente da Guerra dos Mascates. Mas a gente pode colocar o Leonardo Bezerra, que talvez era o cara mais intolerante a portugueses que havia na época. Relembrando aqui, o que foi a Guerra dos Mascates? Era em Pernambuco. De um lado você tem Olinda, uma cidade construída no modelo português, construída no alto do monte, uma cidade bem portuguesa. Só que depois de um tempo, holandeses vieram aqui para o Brasil, para o Nordeste, e montaram uma indústria açucareira no Nordeste. E a galera de Olinda acabou desfrutando daquilo que os holandeses fizeram no Nordeste. Eles tinham experiência com a produção de açúcar, e Olinda desenvolveu muito, por isso que Olinda era uma cidade dos grandes produtores de açúcar, dos donos de engenho. Só que aí, embaixo, na beira-mar, no Recife, foi fundada um povoado de Recife. E esse povoado, depois que os holandeses foram expulsos, vários portugueses que tinham ido para lá, que até trabalharam e ajudaram na expulsão dos holandeses, os descendentes, o futuro desses portugueses que estavam ali, começaram a trabalhar no comércio. Então, Recife trabalhava bem o comércio e Olinda era mais conhecida pelos latifúndios, pela produção de cana-de-açúcar. Então, você tem dois estilos de economia diferentes. Uma açucareira e a outra comercial. Uma latifundiária de grandes terras e a outra de pequenos produtores e vendedores. E aí isso vai gerar treta, claro que vai gerar treta, gente. Por quê? Olinda era a vila, era a cidade principal. Recife era só um vilarejo dependente de Olinda. Recife estava debaixo da autoridade de Olinda. Só que aí Recife começou a enriquecer, os portugueses que estavam ali começaram a enriquecer. A galerinha lá de Olinda que pegava, que financiava sua produção nos bancos holandeses, antigamente, agora os holandeses foram embora. Eles estão ficando quebrados, eles estão ficando duros. E os portugueses de Recife estão emprestando dinheiro com juros exorbitantes para a galera de Olinda. Então os caras estão se aproveitando dos ricos que moram em Olinda. E isso começa a gerar um desconforto, e agora a economia de Recife começa a ficar ok, e aí Recife pede à coroa portuguesa para que ela seja elevada, para que ela se emancipe e se torne vila. Assim como Olinda já era, Recife queria ser uma cidade diferente. E eu não sei se vocês já foram lá ou já estudaram, Olinda e Recife são cidades vizinhas, como um bairro do lado do outro. É bem desse jeito, Olinda em cima, Recife embaixo. Então, essa emancipação de Recife, que foi permitida pela coroa portuguesa e pelo governador de Pernambuco, incomodou demais o pessoal de Olinda, que resolveu fazer ataques contra Recife. Né, e derrubou o pelourinho que estava no meio da cidade, na praça da cidade. Então começaram ataques. Né? E é isso que a gente está vendo aqui. Os ataques começaram em 1710,
Um dos líderes era o Leonardo Bezerra, que odiava portugueses, o cara de Olinda, né? Odiava os portugueses. Eles chamavam os portugueses, os comerciantes, de mascates, por isso é a Guerra dos Mascates. O grupo social revoltado eram os senhores de engenho de Olinda, que se revoltaram contra os mascates, ou seja, os comerciantes portugueses. As causas é a emancipação de Recife. Quando Recife se tornou emancipada, Olinda ficou pé da vida, né? E a luta pelo poder político também. O que estava em jogo ali é onde vai ser o centro político de Pernambuco. Vai ser Olinda, mas agora Recife está no jogo. Quem vai ser a capital? Onde vai ser o centro do poder político? Então, havia essa briga por interesses políticos também. E os resultados? Acabaram que os senhores de engenho de Olinda, os envolvidos, foram presos. Tá certo, depois de um tempo, eles conseguiram anistia, foram soltos. Mas no primeiro momento eles foram presos e Recife acabou se tornando a sede administrativa. Mais tarde, Recife acabou se tornando a capital de Pernambuco mesmo, e Olinda acabou ficando de lado. A Guerra dos Emboabas, que é muito interessante também, 1708. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a revolta dos Beckman no século XVII, e depois no século XVIII a coisa já começa quente. Já na primeira década já tem briga. Primeiro a gente vê aqui dos Emboabas e logo depois a dos Mascates. A dos Emboabas foi em 1708. Aconteceu onde? É claro, gente, Minas tinha que ter uma treta aqui também, né? Minas não podia ficar de fora das tretas do Brasil. Então aconteceu em Minas. Quem estava à frente dessa disputa? Do lado dos paulistas, a gente tinha o Manuel Borba Gato. Do lado dos Emboabas, a gente tinha o Manuel Nunes Viana. Deixa eu primeiro explicar o que é isso aqui, então. Emboabas, a Guerra dos Emboabas. Emboabas era o nome dado a todos os forasteiros que chegavam para explorar as minas. As minas que eu tô falando aqui, gente, é mina de ouro, tá? Não é as minas, menina, não. Mas os caras iam para explorar as minas, mas quem tinha descoberto essas minas eram os paulistas, os bandeirantes, os chamados vicentinos. Por quê? Por causa da Vila de São Vicente, que era São Paulo. Então a galera saiu da Vila de São Vicente, saíram de São Paulo e vieram explorando os bandeirantes e descobriram minas de ouro aqui nas nossas Minas Gerais. Como os caras chegaram primeiro, eles entendiam que tinham direito de posse, eles tinham direito de exploração, porque eles chegaram primeiro. Não é assim? O negócio é de quem vê primeiro? Eles chegaram primeiro, descobriram, aí agora que eles descobriram, tá chegando um monte de forasteiro para explorar também? Que negócio é esse? Espera aí, foi a gente que descobriu isso aqui. E eles já tinham toda uma forma de se portar, códigos de conduta, eles só andavam descalços, eram uns caras esquisitos, os tal dos paulistas, dos bandeirantes que vieram para cá, que descobriram essas minas. Então, em 1708, vai começar as revoltas, os conflitos, por quê? Os caras veem os forasteiros chegando, os emboabas, e falam, nós não podemos aceitar isso. E aí começa um conflito. O líder dos emboabas, o Manuel Borba Gato, depois vocês procurem a foto dele para ver se ele é gato mesmo. Eu não achei, não. O Manuel Nunes Viana era o líder dos Emboabas. A gente tem aqui, então, quem era o grupo revoltado? Os bandeirantes, os exploradores que chegaram nas minas de ouro primeiro. Eles estavam pé da vida. E depois os Emboabas também ficaram revoltados de não poderem explorar, porque os bandeirantes estavam enchendo o saco, né? E aí a gente tem as causas. Por que começou? A disputa da prioridade de exploração das minas. Gente, essa terra nossa é tão boa, que o povo estava disputando para ficar aqui. E aí os paulistas chegaram primeiro, querendo ter prioridade na exploração. Como que terminou isso tudo, no final das contas? Terminou com os paulistas deixando a região. Eles tiveram que deixar, e aí a coroa teve que legislar, teve que dividir, separar, para colocar os territórios direitinho para os emboabas fazerem a sua exploração, também um território para os paulistas, mas a princípio os paulistas perderam aquilo que eles queriam a prioridade e eles acabaram não tendo aquilo que eles queriam. Aí a gente vai falar agora, um pouco mais tarde, quase uma década mais tarde, a revolta do Filipe dos Santos, também conhecida como a revolta de Vila Rica. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em 1720, onde? Gente,
Treta, Minas Gerais. A galera acha que o mineiro come quieto, que o mineiro é o carinha tímido, na dele. Mas olha aqui, se a gente olhar aqui, ó, só dessas revoltas que foram listadas aqui que vocês estão vendo, 50% foi em Minas. Então, Minas é lugar de treta também. E aí aconteceu como? Felipe dos Santos, um tropeiro, era o líder dessa revolta. Quem era o grupo social revoltado? Mineradores. Por quê? Tudo isso aqui tem a ver com os impostos colocados por Portugal sobre a mineração. A galera estava tentando dar um jeito de lucrar com o ouro, mas Portugal ficava em cima demais, não deixava. 1/5 do ouro todo tinha que ser levado para Portugal. Aí, uma galera espertinha começou a pensar assim, peraí, e se a gente fizer o ouro em pó e começar a chuchar ouro dentro das coisas? E aí não tem como os portugueses descobrir que a gente está carregando ouro dentro de tudo quanto é lugar. Então eles começaram a colocar ouro em vários lugares, ouro fininho, ouro em pó, colocava dentro de santo, colocava dentro de tudo. É por isso que existe a expressão, o santo você é um santo do pau oco. O que isso significa? Quer dizer que você carrega, você tem uma imagem de santo, mas por dentro você é outra coisa. Porque na época eles faziam santos de madeira oca para colocar ouro dentro. Então, quando os portugueses iam fazer uma blitz, o que é isso aí? O cara tava com a santinha ali, com a Nossa Senhora, não, tô indo rezar, mas dentro tava cheio de ouro. Então era uma forma dos caras camuflar, né? Então, para acabar com isso, a coroa portuguesa começou a fazer as casas de fundição. Então os caras estavam lá explorando nas minas, saía das minas, já tinha uma casa de fundição logo em seguida. Para quê? Você tinha que levar o seu ouro para a casa de fundição. Lá na casa de fundição eles já fundiam o ouro, já derretiam o ouro e já te entregava o seu ouro com o 1/5 descontado e tinha o selo real no seu ouro. Quer dizer, esse ouro é legal, ele já foi tirado o imposto dele, então você pode transitar com esse ouro tranquilamente. E aí começou a ferrar muita gente, né, que pensava em enriquecer com o ouro, e Portugal em cima o tempo todo. Um dos grandes motivos para essa revolta foram as casas de fundição, que foi uma forma de oprimir o povo, né, os produtores ali, os mineradores. Então a gente vê que o grupo social foi os mineradores, as causas, a opressão feita por Portugal e as casas de fundição, que estava enchendo o saco da galera, né? O movimento, o resultado aqui, o movimento foi contido, Felipe dos Santos, que foi um dos líderes dos revoltosos aí, acabou sendo esquartejado. Então perceba, gente, a similaridade aqui com o Tiradentes. Isso aconteceu em Minas Gerais, teve a ver com a mineração, contra os impostos abusivos de Portugal, e a morte foi muito parecida, com a morte por esquartejamento, ou seja, teve pedaços do seu corpo mutilados. Número 2, vai falar sobre o iluminismo e a influência do iluminismo nesses movimentos, né? Principalmente nos movimentos emancipacionistas, ou seja, os movimentos de separação, os separatistas. E aí tem 2, que é a Conjuração Mineira e a Baiana. E a gente tem que falar que o que o iluminismo teve a ver com isso? Coloquei aqui, ó. O movimento iluminista defendia a bandeira da liberdade econômica, que muito interessava a elite mineira, além de fazer críticas ao absolutismo, que era o caso de Portugal. Da mesma forma, esse movimento defendia a igualdade, que fazia brilhar os olhos dos revoltosos baianos, sedentos por melhores condições econômicas e sociais. Na Conjuração Mineira, que era mais elitista, eles pegaram o iluminismo principalmente na questão de liberdade econômica. Então, contra o absolutismo do rei, a interferência econômica do rei e liberdade econômica. Se o ouro é nosso, por que a gente tem que ficar dividindo com Portugal? Onde que tem o ouro? Em Minas Gerais. Onde que a gente mora? Em Minas Gerais. Então o ouro é nosso. Por que a gente tem que ficar mandando o ouro para Portugal? Isso é um absurdo. Então eles tinham essa mentalidade. Que liberdade é essa? A gente tem que ter liberdade econômica. Nós estamos trabalhando nas minas, nós temos o direito do ouro totalmente. O ouro é nosso, foi achado aqui, não foi achado em Portugal. Vocês querem ouro, vão procurar, vão furar Portugal e caçar ouro para lá. Então esse era o pensamento aqui. E aí
para os mineradores, para a conjuração mineira, fazia muito sentido essa ideia de liberdade econômica. Já para os baianos, que a maior parte deles eram alfaiates, pedreiros, soldados de baixa patente, pessoas mais humildes, libertos, né, ex-escravos, eles pegavam a revolução do iluminismo, né, as ideias do iluminismo, especialmente naquela concepção de igualdade. Lembra do iluminismo? Liberdade, igualdade, fraternidade. Peraí, se nós somos todos iguais, que porcaria é essa de escravidão? Por que tem escravidão se nós somos todos iguais? Por que um escraviza o outro se todos são seres humanos? Então, eles estavam mais preocupados com essas questões sociais. Os de Minas, não. Se ferre para lá os escravos, eu quero é ganhar dinheiro. Já os baianos estavam mais preocupados com essas questões sociais. Ambos pegando aí, bebendo do iluminismo. Duas revoltas separatistas que ocorreram, aqui vai falar então da Conjuração Mineira e da Baiana. Tem também a Revolução Pernambucana, viu, gente? De 1817, que não fala aqui, mas tem. Então, vamos lá. Conjuração Mineira. Líderes. Aqui são vários também. A gente colocou aqui alguns, assim, para simbolizar o grupo. E aí a gente tem padres, tem fazendeiros, militares, né? Inclusive o primeiro aqui é um padre. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga, Oliveira Rolim e Carlos Correia, Francisco de Andrade, Francisco Lopes e Tiradentes. Então, aqui a gente tem um grupo dos que estavam à frente da Conjuração Mineira. O grupo... Não, vamos ver a Conjuração Baiana? Não, vamos ver aqui, o Grupo Social Revoltado. Era a elite mineradora. Intelectual, militares, profissionais liberais, grandes fazendeiros, padres. Era a elite que estava revoltada na Inconfidência Mineira, na Conjuração Mineira. Causas desse movimento. Os impostos abusivos, muito parecido com a do Felipe dos Santos. Os impostos abusivos e a iminência da derrama. Vocês sabem muito bem, devem ter ouvido falar no que era a derrama, que era o momento temido pelos brasileiros aqui. Por quê? Portugal estabelecia uma cota de imposto que os mineradores tinham que pagar. E cada vez o ouro foi ficando mais escasso, gente, porque explorando demais vai chegar uma hora que vai acabar. E o ouro foi ficando mais escasso. E aí o que acontece? As cotas de impostos começaram a cair naturalmente. Só que os portugueses achavam, não, esses mineiros é tudo pilantra. Eles estão dando um outro jeito aí no ouro, eles estão disfarçando, eles estão escondendo o ouro. Daí vem a expressão também, você está escondendo o ouro. Eles estão escondendo o ouro da gente para não pagar o imposto. Então nós vamos fazer o seguinte, se eles não cumprirem a cota, vai vir então uma tipo de patrulha, uma blitz real que vai entrar, invadir a casa das pessoas e pegar os bens da pessoa até inteirar a cota que ela deveria ter pagado de imposto. Então isso era derrama, já pensou? Você tem uma cota para pagar, você tem lá, vamos pensar nos dias atuais, você tem R$1.000 para pagar de imposto. Mas aí com o seu trabalho, você está conseguindo pagar só R$150. Mas você tem que pagar 1.000. E aí você vai tentando e não consegue. O que a coroa portuguesa faz? Manda os caras entrarem na sua casa e pegarem seus bens até chegar à quantia que você deve à coroa. Então pega aí o seu videogame, pega aí a sua televisão, pega seu computador, pega... A hora que eles entenderem, não, aqui deu R$1.000. Pronto, eles pegaram o que era equivalente ao que você devia para Portugal. Era uma coisa terrível, né, gente? Essa tal de derrama era uma desgraça pura. Então, antes que a derrama acontecesse, os inconfidentes no caso de Portugal, porque o que é inconfidente? Uma pessoa que você tem confiança de contar tudo para ela, o que ela é? Ela é sua confidente. Por quê? Porque você confia nela. Agora, um inconfidente quer dizer uma pessoa inconfiável, um traidor.
Esse grupo era chamado de inconfidentes porque, na perspectiva de Portugal, eles estavam traindo Portugal, porque eles queriam se tornar emancipados, né? Então, por isso que eles eram chamados de inconfidentes, e é por isso que até meio que está parando de chamar esse movimento de Inconfidência Mineira, porque nós que estamos aqui, nós brasileiros, nós não concordamos com Portugal. A gente não acha que os caras eram traidores. Pelo contrário, eles estavam lutando pela liberdade não do Brasil, mas pela nossa liberdade aqui, especialmente em Minas Gerais. Isso aqui é outro aspecto. A Inconfidência Mineira não queria a liberdade do Brasil num todo. Nem se tinha essa noção de Brasil como um país inteiro nessa época. Eles queriam a liberdade da província de Minas Gerais. Era isso que eles queriam. Eles não queriam libertar todo mundo, não. Eles queriam libertar Minas e o Rio de Janeiro, que a província de Minas Gerais pegava Minas Gerais e Rio para o escoamento do ouro. Então, era isso que eles queriam. E aí, para os portugueses, eles eram chamados de inconfidentes. E aí, beleza. Antes que acontecesse a derrama, que é aquele processo ruim demais, né? Eles queriam, então, se revoltar para não deixar isso acontecer. Mas como foi o resultado? Esses conjuradores, esses inconfidentes, esse grupo acabou sendo traído. 3 desses caras aí, o Joaquim Silvério, um dos principais, delatou, foi lá e contou, tremeu na base e foi lá e contou o que o grupo ia fazer. E aí o negócio foi abortado, não chegou nem a acontecer. Resultado, o movimento foi abortado pela delação de traidores. Alguns dos líderes foram presos, degredados. O que é degredado? Mandado embora para uma terra distante. E Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Tiradentes, coincidentemente, era o mais pobre deles. Mesmo assim, Tiradentes era filho de fazendeiro. Não era um cara pobre, não. Mas, comparado aos outros intelectuais, médicos, grandes fazendeiros que estavam envolvidos, Tiradentes era o mais pobre. Acabou tendo a morte que teve. Conjuração Baiana. Os líderes João de Deus e Faustino dos Santos, que eram alfaiates, e o Luiz Gonzaga das Virgens e o Lucas Dantas, que eram soldado. Grupo social revoltado. Eram, a princípio, membros da elite que colocaram fogo, né? Ó, gente, vamos levantar contra aí, porque a elite geralmente se aproveita do povo. O povo dá volume, né? Lembra da Revolução Francesa? O povo dá volume, então o povo é interessante para as elites. Só que depois as elites já foram tirando o pé, porque o povo começou a querer, o povo estava sangue no olho, o povo queria libertação de escravo, queria tudo. E aí a elite começou, opa, peraí, isso aí já não dá não. Num primeiro momento a elite participou, mas na Revolução em si, a gente vê a participação de alfaiates, soldados, escravos, libertos, pessoas bem simples mesmo. Causas: os altos impostos, o descaso com Salvador. Vocês lembram que Salvador era a capital do Brasil. E aí, depois do Marquês de Pombal, ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro, em 1763, e aí Salvador ficou tipo, deixa para lá. Agora a capital é o Rio de Janeiro e é isso que importa. Salvador ficou ao descaso, pessoas morrendo de fome. Então, um problema social muito grande. E como que acabou a questão? Houveram várias prisões, 49 prisões de cara, né? O movimento também foi anunciado, eles ficaram sabendo do movimento antes que ele explodisse. Já veio uma tropa, então, para acabar com o movimento. Fizeram várias prisões, prenderam mulheres também. Posteriormente, eles vão matar os principais aqui, que eram os mais pobres, né? Que estavam à frente do movimento. Vão ser mortos também.